Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo as questões do ESA, a questão de número 1, aí as questões do ESA de 2024. O ESA que é Escola para Sargentos das Armas, então se você ainda não é inscrito aqui no canal e está estudando para o ESA, se inscreve aí para acompanhar o conteúdo e ficar ligado na resolução das questões de matemática, ok? Questão do número 1, uma questãozinha aí tranquila de números complexos, então se você já tem uma certa simpatia, uma familiaridade com esse tópico da matemática, acredito que é uma questão bem tranquila de ser resolvida aí em um tempo bem bacana, ok? Então a questão diz assim, dado o número complexo z igual a 3, que multiplica cosseno de π sobre 3, mais i, que multiplica seno de π sobre 3, em que i é a unidade imaginária, marca a alternativa que indica a potência de z elevado à quarta potência. Então aqui, basicamente, o que a gente tem que lembrar? Observa que o nosso número complexo ele está na forma trigonométrica, ok? Nós temos aqui z igual a 3, que multiplica toda essa questão aqui de cosseno e seno. Então, se você lembrar lá um número complexo z, né, que é a mais bi, quando ele está na sua forma complexa, ele sempre vai estar assim. Esse número complexo vai ser dado por o módulo desse número complexo, que multiplica o cosseno do meu argumento, que é o ângulo que esse número complexo, né, que esse módulo do número complexo forma com o eixo x, mais a unidade imaginária, ficou igual um t aqui, meu mais, mais i que multiplica seno desse mesmo argumento θ, beleza? E aí, se você não lembra, esse argumento e esse módulo, o módulo pode ser dado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? E o meu argumento aqui, quando eu vejo lá no plano de Argand-Gauss, né, eu tenho lá o meu número complexo aqui, o meu número complexo z, que tem a unidade imaginária e o eixo dos números reais. Se eu tenho esse número complexo, eu tenho aqui o módulo dele, né? O módulo de z, e aqui vai formar um ângulo θ, que a gente chama aqui, nesse caso, do nosso argumento desse número complexo, tá? Então, para a gente calcular essa potência que ele está solicitando, que é z elevado a 4, para eu calcular a potência de números complexos é basicamente isso daqui, ó. Eu tenho uma potência, por exemplo, de z elevado a n. Para eu calcular isso, basta eu fazer o módulo de z elevado a n, que multiplica, vou colocar aqui uma chave, um colchetes, o cosseno desse argumento vezes n, que é o valor da que eu estou elevando a potência, mais i, que multiplica o seno também do argumento multiplicado por esse valor que eu estou elevando a potência, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos ter que fazer aqui, beleza? Então, o meu z elevado a 4, que é o que ele está pedindo para calcular, então, z elevado a 4 vai ser exatamente o valor do módulo elevado a n. O módulo eu já tenho, tá aqui, ó, é 3. E elevado a n, nesse caso o n é 4, então 3 elevado a 4, que multiplica o cosseno do ângulo θ, né, do nosso argumento. O nosso argumento aqui é π sobre 3, então π sobre 3, que multiplica o valor de n. Quem que é o n? O meu n é 4, que é a potência de 4 que eu quero, mais i, que multiplica seno também desse argumento π sobre 3, vai ser a mesma coisa, né? Que multiplica o valor ali 4, que é o valor da nossa potência, do expoente, certo? E aí eu só preciso brincar com isso daqui e, né, trabalhar com a matemática básica que tem por trás disso e com a trigonometria básica que tem por trás disso. Então, 3 elevado a 4, nós vamos ter aí 81, porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, nós temos aqui 81, que multiplica. Aqui eu já vou poder deixar sem esses colchetes, tá? Não vou poder, que eu tenho 81, não tinha visto. Então, eu tenho cosseno de π sobre 3 vezes 4. Lembra que na trigonometria, gente, esse π aqui para nós é 180 graus, fica mais fácil de você visualizar. Então, eu tenho 180 graus dividido por 3, aqui, certo? Que vai dar 60, e 60 vezes 4, 240. Então, eu tenho cosseno de 240 graus, certo? Mais i, que multiplica o seno também da mesma coisa, que é 240 graus, tá? E agora é só eu trabalhar com essa matemática aqui bem tranquila e ir lá para o círculo trigonométrico para analisar isso. Então, imagina aqui o círculo trigonométrico para a gente fazer essa análise. Nós temos aqui cosseno e seno que a gente vai precisar, né? Aí, se você não lembra, ó, cosseno com sono deitado, seno, senhor está no céu, tá? Tem gente que confunde aí. Então, o nosso 240 graus ele vai estar aqui entre o 180, né, e o 270, certo? Ele vai estar 30 graus antes aqui do 270, então meu 240 graus está aqui. Se a gente observar aqui esse 240
graus, nós vamos ter basicamente a mesma ideia aqui, ó, do 60, né? Para eu olhar aqui com os 60 graus, certo? Então, vejam bem, se eu for espelhar aqui, digamos assim, né? Achar um eixo de simetria, digamos assim. Se eu olhar aqui no eixo do cosseno, tá? Cosseno de 240 graus é o oposto, né? Ele está simétrico aqui, é o oposto do cosseno de 60 graus. Qual que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Só que está desse lado aqui, porque é 240. Então, o cosseno de 240 graus, nós vamos ter aqui nessa linha, certo? Nós vamos ter raiz de 3 sobre 2, não, perdão. Nós vamos ter meio, né? Que vai estar bem aqui, ó. Que é do 60. O cosseno de 60, eu estava olhando para o seno aqui. O cosseno de 60 graus, nós vamos ter, então, meio. Só que como 240 graus é simétrico, está lá do outro lado, né? Na parte negativa do cosseno, no círculo trigonométrico, então eu vou ter menos 1 sobre 2. E aí eu preciso achar também agora o meu seno de 240 graus que eu vou precisar para eu substituir na minha fórmula. Então, o seno vai dar a mesma ideia aqui, né? Se eu for observar. O seno de 60 graus é exatamente igual a raiz de 3 sobre 2, mas está na parte negativa aqui de forma simétrica, então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Por isso que eu sempre falo da importância da gente saber o seno, o cosseno aí, né? E a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, né? Porque isso ajuda bastante para você identificar no segundo, terceiro e quarto quadrante. Então agora eu só vou substituir essas duas informações que eu tenho aqui nesses dois carinhas aqui. Então eu vou ficar igual a 81, que multiplica cosseno de 240. Cosseno de 240 menos meio. Então menos 1 sobre 2. Aí eu vou ficar aqui, ó, com mais i, que multiplica o seno de 240, que é menos raiz de 3 sobre 2. E aí eu só vou organizar esse sinal, que eu já vou conseguir chegar na resposta direto, né? Então eu vou ficar com 81, que multiplica menos meio. E aí eu tenho mais com menos aqui, que vai ficar menos i, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Certo? E assim, por fim, chegamos na resposta desejada, que é exatamente aí a letra A. Beleza, gente? O que eu recomendo para vocês? Para quem tem dificuldade, né? Estudar aí números complexos, a sua forma complexa, a sua forma trigonométrica, que está aqui, e estudar também potência de números complexos. É isso que você precisa saber, na verdade, para resolver isso aqui. Basicamente, se você sabe potência de números complexos, que é essa formulazinha aqui, que você vai ter que decorar, né? Você já vai saber esses outros dois itens. É um exercício assim com muita aplicação de fórmula mesmo. Você precisaria aplicar, né? E, obviamente, saber, né, dominar o círculo trigonométrico para você encontrar o seno e o cosseno de 240 graus e fazer as análises desejadas, ok? Qualquer dúvida, registre aqui nos comentários. Espero que essa solução tenha lhe ajudado e se liga no próximo vídeo aí da questão 2. Até mais!